Olá pessoal, tudo bem? Eu vim aqui gravar essa aula para falar um pouco das nossas 10 classes gramaticais. Usei como base alguns sites para pesquisa, como também essa gramática pedagógica do Marcos, mais esta gramática aqui de Celso Cunha, como também o site CMSP, que não poderia faltar, claro, né? Neste momento conceitual, veremos sobre os substantivos, os verbos, adjetivos, pronomes, artigos, numerais, preposições, conjunções, interjeições e advérbios. E depois que eu fizer todos esses conceitos de uma forma bem sucinta, eu vou falar de cada classe gramatical no decorrer das aulas. Não é para vocês ficarem apenas com esse resumo que eu estou fazendo aqui conceitual, mas tem que estudar cada classe gramatical separadamente. Por quê? Porque é muito complexa, cada uma delas. Quando você entende sobre a morfologia da língua, você trabalha bem a escrita, a interpretação, a leitura de qualquer tipo de texto. Por quê? Porque isso te dá aparato, te dá subsídios para você cuidar de como funciona a língua portuguesa. E não adianta você falar que a língua portuguesa é chata, porque é a sua língua mãe e você tem a obrigação de entender o funcionamento técnico dela, que no caso aí seria a norma padrão. Muitas vezes a gente tem aquele sentimento de amor e ódio pela língua portuguesa, mas não se estresse e nem fique preocupado, porque a língua portuguesa você já sabe, porque você fala ela desde pequenininho. Eu preparei os slides para falar dos 10 conceitos dessas classes. Bora lá? O que é classe gramatical? E as habilidades que vocês têm que rever dentro deste conteúdo é fazer uso consciente e reflexivo da norma padrão em situações de fala e escrita em textos de diferentes gêneros, levando em consideração o contexto, situação de produção e as características do gênero. E quais são os objetivos desta aula? É você rever, conhecer as classes gramaticais para o bom uso da norma padrão da língua portuguesa, como também refletir sobre as variações linguísticas e os conteúdos que veremos no decorrer desse vídeo, como já foi citado anteriormente, serão substantivos, verbos, adjetivos, pronomes, artigos, numerais, preposições, conjunções, interjeições e advérbios. Classe gramatical é cada um dos grupos de palavras que se organizam de acordo com as suas funções gramaticais. Ou seja, cada palavra que existe na língua portuguesa pertence a uma determinada classe de palavras, como também possui sua função própria. Farei aqui uma breve noção das funções das classes gramaticais, iniciando pelo substantivo. O que vem a ser o substantivo? É aquela classe gramatical que dá nome aos seres em geral. E a classe dos verbos? Indica ações, estado ou fenômenos da natureza. E os adjetivos? Ele dá qualidade, atribui características. E o pronome? Ele indica pessoa do discurso, indica posse. O artigo, que é dividido em duas partes, o definido e o indefinido, ele especifica ou generaliza o substantivo. O numeral é contar, indicar quantidade e ordem numa posição. E a preposição? Ela faz a ligação entre as palavras ou orações. As conjunções, ela une as orações ou termos das orações. E a interjeição exprime sentimentos. E por fim, os advérbios. O que são os advérbios? É aquele indicador de modo, de tempo, de lugar, de intensidade, e com isso modifica os verbos ou os adjetivos ou os próprios advérbios. E para o seu desespero ou não acabou ainda, tem muito mais. A classe gramatical também é chamada de classe de palavras.
As palavras variáveis são aquelas que sofrem alterações ou modificações. Por exemplo, substantivo, verbo, adjetivo, pronome, artigo e numeral. E as palavras invariáveis são aquelas que não sofrem alterações, como preposição, conjunção, interjeição e advérbio. E as palavras variáveis podem ser alteradas em gênero, masculino e feminino, número, singular e plural, e grau, aumentativo e diminutivo, como também comparativo e superlativo. No caso da classe dos verbos, que é uma das classes mais compridas, ou seja, mais extensa, as palavras também variam em tempo. O que é esse tempo? O tempo presente, o pretérito e o futuro. E em modo. O que é o modo? Indicativo, subjuntivo e imperativo. E a voz? A voz, ela também é o quê? É a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva do verbo. Vamos falar mais um pouquinho aí das classes gramaticais. O substantivo é a classe de palavra que dá nome às pessoas, animais, lugares, objetos, seres espirituais e mitológicos, qualidades, sentimentos e etc. Podemos dizer ainda que os substantivos podem ser comum ou próprio, simples ou composto, primitivo ou derivado, concreto ou abstrato e coletivo. Os substantivos podem ser comuns ou próprios. Próprios, se eles se referirem à pessoa, como Maria, ou a lugar, como Brasil, ou Bahia, ou Minas Gerais. Aí esses são os substantivos próprios. E o comum é aquele mais genérico que dá nome às coisas, como caderno, lapiseira, cadeira, computador. Os substantivos, eles podem ser chamados de comum ou composto. Quando ele é comum, quando só tem um radical na sua estrutura. Por exemplo, chuva, sol, cadeira, certo? E quando a gente chama ele de composto, é que ele vai ter dois radicais na sua estrutura. Por exemplo, guarda-chuva, girassol. Os substantivos podem ser primitivos ou derivados. Quando não são formados por outras palavras, são chamados de substantivos primitivos, como casa, folha, pedra, certo? E quando são formados por outras palavras, são chamados de substantivos derivados. Por exemplo, casebre, pedreira, folhagem. Os substantivos podem ser concretos ou abstratos. As palavras que nomeiam seres reais ou imaginários são chamados de substantivos concretos. Por exemplo, cachorro, sereia, né? Já as palavras que nomeiam qualidade, sentimento, estado ou ações são substantivos abstratos, como por exemplo, amor, tristeza, fidelidade. Já os substantivos coletivos são aqueles que dão nome aos seres de um mesmo conjunto, que pertencem ao mesmo conjunto. Por exemplo, banda, cardume. Vamos falar agora dos verbos, que é a classe de palavra que indica ação, estado, fenômeno da natureza, desejo, ocorrência. E eles podem ser regular e irregular, ou defectivo e abundante. Os verbos podem ser regulares, ou seja, quando você faz a conjugação desse verbo, o radical dele não sofre alteração na hora que você faz a conjugação. Olha aqui o exemplo aqui do verbo cantar. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos. Veja só que o can't, estou querendo até falar em inglês aqui. O can't, ele não tem alteração na hora que você faz a conjugação em todas as pessoas, certo? Já com os verbos irregulares, eles não obedecem o mesmo modelo de conjugação
nos verbos regulares. E tanto o radical como a terminação sofrem alterações. Os verbos podem ser defectivos. O que são verbos defectivos? É aquele tipo de verbo que ele não tem a conjugação para todas as pessoas. E os verbos chamados de abundantes é quando ele tem o particípio duplo, ou seja, quando apresenta uma forma de conjugação regular e outra irregular. A classe dos adjetivos é aquela que dá características ou qualidades aos objetos, às pessoas, aos lugares. Eles podem ser primitivos, derivados, simples e pátrio. Os adjetivos podem ser primitivos ou derivados, dependendo se eles são formados ou não por derivação de outras palavras. Quando não são formados por derivação, são adjetivos primitivos. Azul, bom. E quando são formados por derivação de outras palavras, são adjetivos derivados como azulado, avermelhado, bondoso. Os adjetivos também são classificados como simples ou composto. Simples, quando a estrutura dele tem apenas um radical, e composto com 2 radicais. Por exemplo, verde é um adjetivo com apenas um radical. Brasileiro, um adjetivo com apenas um radical. E composto, luso-brasileiro, 2 radicais, o luso mais o brasileiro. E outro exemplo aí, verde-esmeralda, 2 radicais, do verde e do esmeralda. E os adjetivos pátrios são aqueles que caracterizam algo de acordo com a sua origem. Cearense, maranhense, potiguar. A classe dos pronomes é uma das maiores. Por isso, preste bastante atenção. O pronome é a palavra que indica pessoas no discurso, posse, posições. Ela representa ou se refere a seres em geral e tanto podem acompanhar como substituir. Os pronomes são classificados em pessoais, possessivos, demonstrativos, relativos, indefinidos e interrogativos. Os pronomes podem ser pessoais, quando indicam as pessoas do discurso. Ele divide-se em pronomes pessoais do caso reto, que é eu, tu, ele, ela, nós e vós. E os pronomes pessoais do caso oblíquo, ele é dividido em 2 partes. Os átonos. Quais são os átonos? O mi, o ti, o a, o si, o li, o nos e o vos. E o outro é o tônico, que é mim, ti, ele, ela, si, nós e vós. Há também os pronomes de tratamento, vossa majestade, vossa senhoria. E os pronomes possessivos indicam posse, meu, minha, teu, tua, seu, sua, nossa, vossa. E os pronomes demonstrativos é quando indicam as posições dos seres. Este, esta, isto, esse, essa, isso, aquela, aquilo, ok? Calminha aí que não acabou ainda. Os pronomes podem ser relativos, quando se refere a um termo anterior. Existem pronomes relativos variáveis e invariáveis. Os variáveis são o qual, os quais, a qual, as quais, cujo, cuja, quanto, quantas. E os invariáveis é que, quem, quando, como, onde. Os pronomes podem ser indefinidos, quando se referem de forma imprecisa à terceira pessoa do discurso. Eles podem ser variáveis e invariáveis. Os variáveis são algum, alguma e algumas, nenhum, nenhuma, nenhuns
nenhumas, todo e toda. E os invariáveis são alguém, ninguém, tudo, outrem, nada, cada, algo. E os pronomes interrogativos são aqueles utilizados nas interrogações, diretas ou indiretas. Que, quem, qual, quais, quanto, quantas. O artigo é a palavra que vem antes do substantivo, com a função de especificar ou de generalizar. Os artigos podem ser definidos ou indefinidos. São artigos definidos o, a, os, as. E os indefinidos, uns, uma, umas. O numeral é a palavra usada para contagem, além de indicar a quantidade e a ordem ocupada numa posição. Eles podem ser cardinais, 1, 2, 3, ordinais, primeiro, segundo, terceiro, multiplicativos, duplo, triplo, fracionários, meio, terço, quarto. Agora vocês devem redobrar a atenção em relação à classe das preposições, que é a palavra que tem função de fazer a ligação entre as palavras ou as orações. As preposições podem ser essenciais ou acidentais. Quando as palavras só atuam como preposição, são preposições essenciais. Não a vejo desde o último verão. O advogado está disponível após o almoço. Quando as palavras pertencem a outra classe gramatical, mas assumem o papel de preposição em determinado contexto, são preposições acidentais. Todos compareceram, exceto o chefe. A conta só pode ser aberta mediante a apresentação dos documentos. E a conjunção é a palavra que une termos de uma oração, ou seja, os pedacinhos da oração, que tem o mesmo valor gramatical. Vou com o meu namorado e com uma amiga. Ou que une orações, certo? Cheguei cedo porque vim de carro. As conjunções podem ser coordenativas ou subordinativas. As coordenativas, quando une os termos semelhantes ou orações independentes. Já passei, portanto, posso falar. São classificadas em aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Tudo isso daí a gente vai ver na aula específica das conjunções, tá certo? Vocês lembram que eu falei que se você não dominar as classes gramaticais, vai virando uma bola de neve e você não consegue fazer as classificações das orações coordenadas, das orações concessivas, que a gente viu lá no outro bimestre. Portanto, preste bem atenção nisso daqui. Esse aqui é só o resuminho. Depois vai ter aula específica. Tem que ficar ligadinho aqui, senão vocês não vão conseguir captar a mensagem aqui, viu? Vamos lá. As subordinadas, orações subordinadas, quando une as orações dependentes umas das outras, né? Se ele for, eu vou. São classificadas em integrantes, causais, concessivas, condicionais, conformativas, comparativas, consecutivas, finais, proporcionais e temporais. É bastante informação, não é isso? Estamos quase acabando. A interjeição agora, né? Interjeição é a palavra que exprime emoção, sentimento ou serve para interagir com o seu interlocutor. As interjeições podem ser de advertência, de alívio, de ânimo, de apelo, chamamento, desejo, de dor, espanto, satisfação, saudação e silêncio. O advérbio é a palavra que acompanha os verbos, os adjetivos ou mesmo outros advérbios e os modifica, indicando que o modo,
o tempo e a intensidade. Existe advérbio de lugar, de tempo, modo, afirmação, negação, intensidade, dúvida, entre outros. Ufa! Acabou, neném. Agora é só estudar, prestar atenção nesses resuminhos e acompanhar as demais aulas de todas essas classes aí mais desmiuçadas, tá bom? Até mais!